Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nessa segunda-feira, com a Aline Nascimento direto do CT do Timão após aí o jogo ridículo contra o São Paulo. E também tem Dorival balançando no cargo no Corinthians, em se perder quarta-feira, eu acho que o Dorival é demitido, hein? Tem um Vojvoda livre no mercado, já começaram algumas especulações. Se liga nessa informação, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Corinthians. Nenhuma informação, tô sem mais enrolações, bora pro vídeo. Porque aí tem jogo contra o Cruzeiro, não é, Lili, no meio de semana, e já tem até encontro com a torcida ou protesto, pelo menos na quinta, Lili. Já sim, Bruno, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. O Edu até falou, né, do happy hour que aconteceria lá no CT. Agora a situação tá bem complicada aqui pro lado do Corinthians. É claro que perder um clássico é sempre ruim, mas da forma que foi, né? Então o próprio Garro, o Romero falaram ali na zona mista que faltou um pouco mais de entrega, um pouco mais de atenção. O Dorival falou na coletiva sobre ter mais energia em campo. Teve a situação do Memphis, né? O Memphis não voltou para a segunda etapa, ele foi substituído durante o intervalo pelo Guinegão. E aí o que a gente apura ali entre os bastidores é que ele não gostou da substituição, ele não saiu de dentro lá do vestiário, assistiu o jogo ali mesmo, e assim que acabou a partida ele foi o primeiro a deixar o Morumbis, né? Todos os jogadores foram liberados para irem embora ali, né? Da forma que quiserem, ele tão rapidamente foi embora, mas no domingo, né? Ontem mesmo ele se reapresentou, fizeram aquele regenerativo de recuperação muscular, quem não jogou foi a campo fazer um treino tático, e hoje o elenco se apresentou pela manhã, está aqui no CT Joaquim Grava iniciando a preparação. O Dorival mesmo confirmou que não terá o Yuri Alberto para esse confronto de quarta-feira contra o Cruzeiro. O Ranielli está suspenso, então também mais um desfalque para o Timão para essa partida importante, né? Vai encarar o líder da competição, reencontrar também o Cássio, o Fagner, então é um jogo que tem muito peso pela sequência do Corinthians, e a gente pode falar apurando também de bastidores que há um peso também sobre a comissão técnica, né? Comissão do técnico Dorival Júnior, por conta da sequência da derrota nesse clássico, diante desse jogo que tem pela frente. A gente lembra que depois tem Botafogo fora de casa e em seguida o primeiro confronto contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Então, de fato, é uma sequência complicada. E na quinta-feira à noite agora tem protesto marcado lá no Parque São Jorge para falar sobre política e também sobre a situação dos jogadores, né? A Gaviões acabou convocando aí os torcedores também para falar sobre muitos jogadores que vêm ganhando salários estratosféricos e não estão entregando em campo. Então, de fato, a situação, a semana é complicada e tensa aqui pro lado do Corinthians, que ao mesmo tempo tem que tentar se blindar e se preparar para a partida de quarta-feira, que será bem complicada, Bruno. É isso, Lili, mais uma, não é, Mari? Depois daquela... de um alívio, né, contra o Ceará, né, a vitória, mas as coisas parece que já voltaram a ficar tumultuadas por lá, e claro que a situação do Memphis também vira foco da comissão técnica, tem muita pressão por lá, Mari. Cara, a régua do Corinthians, ela tá tão baixa, mas tão baixa, que a avaliação do jogo contra o Ceará foi de um bom jogo. O Corinthians não jogou bem contra o Ceará. Ele ganhou o jogo. Ele venceu a partida, ele venceu com o gol do Talismã Magno, que não estava bem no primeiro tempo. O Dorival cobrando atenção do Talismã Magno na primeira etapa, para ele estar ligado no jogo. E aí a avaliação vem de que o Corinthians fez uma boa partida contra o Ceará. Não fez. Memphis, eu tenho uma opinião talvez um pouco contrária à maioria das pessoas sobre esse jogo específico, tá? Para mim, ele entrou numa rotação abaixo junto com o time como um todo, tecnicamente. Há um tempo o Corinthians tecnicamente não vem desempenhando na individualidade, no coletivo. O Garro não voltou ainda da maneira como ele entregou tanto pro Corinthians pós-lesão, e ainda assim ele já desequilibra. O Romero não entrega, o Talismã Magno, o elenco como um todo não tem entregado. Para mim, Memphis contra o São Paulo beirou a displicência da entrega. Para mim, ele estava muito desconectado. Para mim, tirando o pé de divididas, não indo, né, ali, representando o que uma camisa 10 do Corinthians representa. Então, o que eu vi do comportamento dele em campo, eu tento levar para outros camisas 10 do Brasil e não combina, assim. Eu não vejo o Alan Patrick fazendo isso. Eu vejo o Alan Patrick num dia ruim, mas deixando de dar energia ao jogo, não vejo. E para mim, essa energia é diferente de cobrar do Memphis marcação, correria, pressão. Pra mim é diferente. Talvez ele seja um jogador ali que a gente avalie, entrega mais, mas não volta tanto pra marcar. Pra mim são coisas diferentes. Especificamente no jogo contra o São Paulo, eu não critiquei a troca do Dorival. Mesmo o Memphis tendo criado a melhor oportunidade num jogo que o Corinthians não foi bem. Tecnicamente, hoje, quem desequilibra no Corinthians é o Garro e ponto.
O Memphis não tem feito esse papel. MG Tavares, sim, a disputa da bola pelo Félix Torres no segundo gol do São Paulo é motivo para ele bancar o resto do ano. Melhor nem ser relacionado, fez corpo mole, o Carrijo trotando nesse mesmo gol é desanimador. E no primeiro gol também, né? Você viu o Félix Torres... Ele volta andando. Ele volta andando, é um absurdo completo. O zagueiro, num contra-ataque do time adversário, o São Paulo sai em contra-ataque e o Félix Torres está andando, ele ele tá jogou improvisado caminhando. como lateral, é a terceira vez que isso acontece. E as duas partidas que foram antes da parada do Mundial, em que ele joga improvisado como lateral direito, ele tinha ido bem. Vou perguntar uma coisa pra você. O Dorival argumenta isso com razão. Você que acompanha o Corinthians, tem todas as informações aí que o jornalista tem que ter a respeito do clube que ele cobre. Os jogadores estão desanimados com essa questão do salário atrasado? Sim, não só pela questão do salário, pela bagunça institucional do clube desde a saída do Ramon e do Emiliano, né? Porque perdeu-se aquela segurança que se tinha ali construída na reta final da temporada do ano passado. Quando, de fato, esse elenco foi montado, né? O elenco foi montado no meio do ano. Apesar do Garro ter sido contratado ali no começo, mas a espinha... O Garro e o Hugo vieram no começo, mas depois Carrijo... Não, o Hugo ele chega no na metade do ano, tá certo. É praticamente a mas espinha o Carrijo, o Hugo, o Martinez... O Memphis, eles chegam todos na metade do ano. Essa turma chega tudo na metade do ano. E é quando o André Ramalho, que na reta final do ano passado também tinha sido o principal zagueiro do time, essa turma toda chega no meio do ano. Ali deu um encaixe que passou uma segurança pro elenco, pra todo mundo, de que... E em meio a tudo isso, aquietou a história do impeachment, né, do Augusto naquela reta final. Então tudo convergiu ali para uma situação um pouco mais pacífica do ambiente. Na virada do ano, ruiu tudo. E acho que o primeiro episódio que faz ruir, e o que me deixa incomodado, são associações, né, do que acontece fora e dentro de campo, com a atuação do Memphis. O Memphis talvez seja o jogador mais decepcionante nesse clássico. Pela postura, vocês falaram do Félix, né, o Carrijo, como estava andando em campo. O Memphis também andando em campo, não ganhou nenhuma disputa. E se você for pegar o histórico dessa temporada, o Memphis é muito importante na reta final do ano passado. É o grande responsável, na minha opinião, pelo Corinthians não ter sido rebaixado e ter engatado uma sequência que classificou para a Libertadores. Mas aí esse mesmo Memphis, que não joga nada na Libertadores e na Sul-Americana, nas duas campanhas vexatórias do Corinthians, ele ocasiona a primeira confusão de elenco ainda na pré-temporada, quando ele faz a exigência da camisa 10, que é bem verdade que a diretoria permitiu ali naquela história do contrato, né? Mas não precisava. Uma coisa é o Memphis exigir isso quando ele assina com o Corinthians, não conhecendo nada do Corinthians, nada dos companheiros dele. Outra coisa é depois ele conhecendo o Garro, entendendo a parceria que ele construiu com o Garro. Se o Memphis jogou muito bem na reta final do ano passado, isso deve muito à parceria com o Garro. E aí ele exigia essa camisa, foi um climão, precisou um monte de funcionários de diferentes departamentos lá do clube se desdobrarem para fazer ali o Garro entender isso não virar uma crise maior do que já foi. Então, em momento algum dessa temporada, o Memphis ajudou. O Memphis, ele muito mais hoje está atrapalhando o Corinthians do que ajudando. E isso acho que pesa no clima também, junto com essa questão salarial. Aliás, a questão salarial do Corinthians é problemática muito em função do salário que o Memphis ganha, que joga a folha salarial do Corinthians lá pra lua. O Memphis tem o maior salário do futebol brasileiro hoje. E ele não entrega isso. Ele tem um bom número de assistências, beleza. Mas não justifica o gasto que o Corinthians tem com ele, não justifica a expectativa que se tem. Pô, no sábado, o camisa 10 da seleção holandesa, o maior artilheiro da história da seleção holandesa, foi substituído no intervalo para a entrada do Guinegão. E não dá para reclamar, porque foi uma substituição justa, diante do que ele não entregou no primeiro tempo. Ele não ficou no banco, né? É o seguinte, não fica no banco de reservas. O desempenho dele, um cara desse não está acostumado com o salário atrasado. Sim, é uma bagunça. O cara é Europa. A maior preocupação que o elenco do Corinthians tinha na final do ano passado era realmente com a questão mais até do salário, ainda que uma coisa esteja associada à outra, com a estabilidade política do clube. Não que o Augusto seja um personagem muito importante ali para os jogadores. É o Fabinho Soldado que é considerado o presidente para os jogadores. Mas essa instabilidade política, ela gera a instabilidade financeira. Então os jogadores eles têm essa consciência de que uma coisa vai levando a outra num efeito dominó. Então o caos político hoje, que gera esse caos financeiro, isso faz o grupo ficar completamente inseguro. E aí, em meio a isso, você ainda tem situações como a do Memphis, que é quem ganha o maior salário, e aí o Corinthians está devendo pro Memphis, está devendo para todo mundo. E o Memphis, semana passada, não foi treinar, sem avisar ninguém. Pô, por que os outros jogadores que também não estão recebendo não podem, então, não treinar? Tanto que o clube obrigou o Memphis a ir lá pedir desculpa. Não foi exatamente um pedido de desculpa, mas obrigou o Memphis a ir conversar com o elenco e se explicar com o elenco. Então, hoje, o Memphis, que era um cara que agregava muito no final do... Eu tô personificando no Memphis porque eu acho que é o que melhor explica essa situação. Um cara que agregava muito na reta final do ano passado no grupo, hoje é o cara que não agrega. É o cara que eu acho que mais desmotiva o restante ali, sabe? Porque ele tá desmotivado. Sim, totalmente.
E não tem o clássico. 2025 Perder quarta-feira pro Cruzeiro. Ele não fez um gol em clássico, Não, né? não fez, nunca fez. Nunca Nunca fez um gol no Santos. Na A única verdade, coisa São Paulo, decente que ele fez essa temporada Ele foram as jogou bem assistências contra o Palmeiras no Paulista. É. Não, contra o Santos também, ele deu aquela assistência de cabeça Também. pro Yuri Alberto. Mas ele não Também. fez Olha, nenhum ele fez gol. nenhum Um golaço, ainda. né? É. O Dorival corre risco. Corre. O que é absurdo. Porque você olhar a tabela do Cruzeiro. Pelo que o Corinthians estava jogando já antes da paralisação do Mundial, você olhar a tabela dos jogos seguintes que o Corinthians tinha, a começar pelo Bragantino, o Corinthians não era favorito contra ninguém. E sabe-se lá Deus como ganhou do Ceará, porque também não era pra ter ganhado. Então era pra ter perdido do Bragantino como perdeu, era pra ter perdido do Ceará lá no Castelão, porque o Corinthians sempre perde no Castelão, era pra ter perdido no Morumbi, porque sempre perde no Morumbi. E vai pegar o Cruzeiro no melhor momento do Cruzeiro dos últimos 5 anos. Mais uma vitória. Vamos- Muda completamente. Em casa, Muda, né? muda. Mas Em o que eu casa. quero dizer é, diante do que a gente percebe de mobilização do elenco para os jogos, essa falta de energia que o elenco mostrou no clássico contra o São Paulo, nada indica que aí contra o Cruzeiro e Itaquera vai ter uma puta de uma mobilização e a chave vai virar. Nada indica. Inclusive, vamos E aí fazer o Dorival corre risco. Vamos fazer o seguinte, tem superchat também, e o Romero perdeu gols claros contra o Red Bull Bragantino e o São Paulo. A gente vai falar mais sobre isso. Eu me sente muito a falta do Yuri. Muito. Tem o Léo Gomes falando como é bom ter um técnico, e tem quem dizia que não dava pra melhorar, os Beldia tirava leite de pedra. Elenco não é curto, tem opções mesmo com lesões. São Paulo tem um time, desperdiçou 1 ano com técnicos amadores. Perfeito. Concordo também. Outra Perfeito. discussão, Concorda? né? Concordo Eu também. também. Aliás, Joãozinho, se a gente puder lançar então uma enquete para os corintianos que estão assistindo a gente, se eles acham que o Dorival deve continuar no Corinthians ou não, porque, né, informações que chegam aqui, o Dorival já tá balançando no cargo, já pode ter esse movimento, o Faraldo pode inclusive falar melhor. Essa questão sobre isso. do Vojvoda ter ficado livre no mercado mexeu muito internamente lá. Porque é um nome que, das gestões anteriores, já agradava muito o Corinthians e já recusou o Corinthians algumas vezes. Mas agora livre no mercado... A ressurge sequência, a Faraldo, expectativa. é Cruzeiro, Cruzeiro, meio de semana, aí no final aí de semana... Botafogo no final de semana E fora. Palmeiras. e Palmeiras E pela Copa do Palmeiras. Brasil. Então, assim, o que Como é que eu citei... resiste? 3 jogos que, se perder, não é, É nada de normal. outro mundo. É normal. Mas não só esses 3, os 3 anteriores também, apesar de ter ganhado do Ceará. o Bragantino em casa, não acho. Mas, não, o normal não é. Porque a gente fala, Bragantino. Mas Aí esse perdeu pra Bragantino. Vitória, pô. Mas esse Bragantino tá jogando muito mais bola que o Corinthians no brasileiro. Ah, nada. Entendeu? Bragantino, Esse é o ponto. Corinthians Hoje ruim, o Corinthians, se enrolou. hoje o Corinthians ele vai ser favorito se ele pegar o Vitória. Olha lá. O Vitória, o Juventude e o Sport. Qualquer outro confronto, ou o Corinthians joga de igual para igual, ou o Corinthians é azarão hoje com a bola que tá jogando. O que gera essa pressão em cima do Dorival. Era para o time estar jogando mais. Só que é um time que, segundo o próprio Dorival, é muito refém dos 3 principais jogadores. E de fato o Dorival ainda não conseguiu jogar com os 3 juntos. Ou é o Yuri machucado, ou o Garro, ou o Memphis andando Eles em campo. nunca jogam juntos, né? Não. Pouquíssimo. O Garro passou o primeiro semestre inteiro praticamente machucado. Aí quando ele voltou, o Yuri que machucou. E o Memphis escolhe quando joga, né? É um jogador... Aí você pode falar, o Corinthians tá devendo pra ele, então ele tem essa argumentação. Mas, pô, tá devendo pra todo mundo. Se for assim, É fora as cláusulas, né? E é muita grana. é muito gasto. É muito gasto. Tem também jogador muito caro. premiação, Clube que não tem condição né? de pagar. Premiação. Tem premiação por números de jogos jogados, não tem uma coisa assim, Tem participação em várias gol. metas Tem. ali. E assistência isso não é culpa do de Memphis, gol. isso é culpa do Não. Corinthians que assinou ali. Foi um Claro. contrato Mas- completamente absurdo que fizeram pra trazer ele. Uma loucura isso, rapaz. Ó, o Nossa Senhora. JMG Tavares tá mandando um superchat pro Faraldo. A única coisa que motiva a ver o programa hoje é esperar pra falarem do Neymanco e companhia. Neymanco, ele Amigo tá do falando, Memphis hein? Depay, inclusive. É. Essa amizade aí tem muita coisa em comum, pelo visto, viu? Abraço, Ai, Sormani. meu Deus do céu. Bom, a gente já vai falar do Neymar e do Santos, mas ainda repercutindo um pouquinho desse jogo, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir os treinadores? Mas o que eu acho que aqui, eu tava comentando com vocês aqui, enquanto ele falava, o que ele chegou e falou o seguinte, ó, os caras não correm, vocês querem que a gente ganhe? E eu sou culpado? O Dorival falou isso, em outras palavras. Ele Os jogou caras não com ele. correm. Aí o culpado sou eu? Não. Claro que você também é culpado. Colocar o Félix Torres lateral direito é duro, hein? É duro, hein? Agora, o que o cara pode fazer? Olha os zagueiros que o Corinthians tem, gente. Isso que eu falo, o Félix Torres é duro, Olha né? os Com zagueiros. todo respeito Olha, ao o Corinthians Félix tem Torres, Félix mas... Torres, Kaká, André Ramalho, Gustavo Henrique e o Choca. São 5 zagueiros do Corinthians, né? E juntos não dá um. Exatamente. É duro. Agora, quando ele aceitou trabalhar no Corinthians, ele sabia que os zagueiros eram esses. Ele não só sabia, como ele falou que ele estava aceitando a proposta do Corinthians, porque ele entendia que o Corinthians tinha um dos 5 melhores elencos do Brasil. Então, velho. E hoje o Corinthians está jogando um dos 5 piores Olha isso. nível de futebol do futebol Olha isso, como é brasileiro. que um zagueiro vai numa bola desse jeito? Ô, Elô, você me desculpa, viu? Mas não dá pra defender o Félix. Pois é.
Piada interna, Mas dito isso, o Félix Torres, nas 2 partidas que ele tinha sido improvisado já como lateral, e aí é um problema do elenco do Corinthians, né? O reserva do Mateuzinho é o Léo Maná, que ninguém confia. Ele até que tinha jogado bem. Parece loucura falar isso, porque como zagueiro ele foi péssimo praticamente a temporada inteira. Mas ele tinha feito 2 bons jogos. Então eu entendo, por uma questão de critério ali, o Mateuzinho tá suspenso, vou colocar o Félix Torres de novo ali porque ele entregou. Mas dessa vez ele não entregou nada. Quer dizer, entregou os gols pro São Paulo, né? No primeiro gol, ele, como lateral, ele tá ali no ataque, e ele volta andando, e não só ele, o Carrijo também me incomodou muito, o Tavares ali que mandou super pra gente, destacou isso. No primeiro gol, o Hugo dá uma pancada pra frente, quebra meio estranho, e o resto do time anda na volta. E aí pega uma defesa completamente desorganizada. Não sei, viu, sai no Lucas? gol. E no segundo gol, o Félix Torres tentando tirar ali de cabeça é inacreditável. Tinha que ter sido substituído naquele momento, não só no intervalo. Eu acho que os caras estão andando em campo porque os caras não estão recebendo salário. E aquilo que a gente tá conversando aqui internamente. O Corinthians tem muito jogador hoje que não é brasileiro. Esses caras não têm noção do que é o Corinthians. O tamanho da história. Exatamente. Outra coisa. E eles, por não serem brasileiros, se não der certo, eu pego minhas coisas e vou embora. O jogador brasileiro, se não der certo aqui no Corinthians, vai pra onde? Sim. Entendeu? Ele não tem tanto... Tudo bem, pode sair para um outro time, etc. Mas ele tá no Brasil. Ele é brasileiro. Ele sabe como é que é o peso da torcida do Corinthians. Então, sinceramente, eu acho que tudo isso aí acontece por conta de salário atrasado. Isso aí, quando é tudo jogador brasileiro, acostumado com esse tipo de coisa, salário atrasa mesmo, etc e tal, os caras conseguem contornar. Mas jogador de fora, chega aqui e não recebe... Não, e você é contratado por um presidente, aí é o outro aí agora é o outro, que tá como exatamente. interino, que o próprio técnico não sabe nem o nome. Esqueceu o nome do Osmar Stabile na penúltima entrevista coletiva. Aí vai ter a votação final do impeachment mês que vem. Aí já pode entrar um 3º presidente do ano. Isso gera insegurança, ninguém sabe se o Fabinho vai continuar, já que pro elenco o Fabinho é a figura principal ali, né, de costas largas no CT. Então é muita insegurança, inclusive do ponto de vista financeiro. E aí realmente o time não consegue se concentrar como deveria, não se mobiliza como deveria. E jogadores que nesse momento poderiam chamar a responsabilidade, caso do Memphis, fazem o contrário, não chama. O Garro, nesse sentido dos estrangeiros, até chama atenção positivamente da torcida por isso. Apesar de ser um cara estrangeiro, um cara que ninguém conhecia aqui no Brasil, ele chega muito rápido, ele se identifica com o Corinthians, ele assume esse papel, ainda que ele não seja muito de falar. Ele deu entrevista na Zona Mista, lá no Morumbis. É um cara que chama essa responsabilidade, mas foge do padrão. O padrão é esse padrão dos gringos que parecem perdidos ali no elenco, não sabe nada. O Félix Torres também é outro que... É comum entregar bolas como essa, e ainda assim segue sendo uma das menos piores opções da defesa do Corinthians. Falta elenco, aí falta dinheiro para completar o elenco. É um buraco bem grande. Enorme. Imagina, se hoje tá assim, daqui 2 semanas, como pode estar... Esse a jogo é situação uma do bomba, Corinthians. porque também se o Palmeiras é eliminado pro Corinthians, também crise. Beleza, né? pode Porque- acontecer, mas também. qual é a tendência hoje? Mas pode Palmeiras acontecer eliminar porque... o Corinthians. Não, a tendência é essa, mas definido é um em casa clássico, ainda, né? Palmeiras, né? Joga a define em primeira casa. na Neoquímica, a segunda no Allianz Parque. Olha, pra mim Porque você pode argumentar, mas é 80, clássico, o 20. time vai se mobilizar ali. Onde que se mobilizou no clássico Era um contra o clássico. São Paulo? E eu vejo muito mais motivo pro Palmeiras se mobilizar num espírito de revanche depois do que foi o Campeonato Paulista, Sim. do que o Corinthians. A sensação que passa pro corintiano é que o Corinthians entrou de férias depois do título paulista. É como se, ganhamos o título aqui essa temporada, Tá bom. contra o Palmeiras ainda, tá ótimo. E nunca mais voltou. Nunca mais voltou. E o Palmeiras é o contrário. O Palmeiras tá mordido com aquela final. Sim. Então agora na chance de novo no mata-mata, em pôr a revanche, eu vejo muito mais mobilização hoje no elenco do Palmeiras do que do Corinthians. Que até o técnico é diferente. E se o Dorival seguir como técnico Então, até essa questão do Dorival, jogos. eu imagino até que uma possível demissão dele seja também pensando nessa cartada de tipo, olha, eu vou trazer o elemento novo antes do jogo contra o Palmeiras Total. pra ver se isso resolve. Só que tem uma outra questão também, né? Porque você demitir mais um treinador gera mais uma dívida. Porque você precisa pagar multa rescisória. São E o 3 Corinthians- meses de multa aí do Dorival, dá aproximadamente 6 milhões de reais, que o Corinthians tem que pagar pelos próximos 3 meses. Mas é isso, não tem o Corinthians não tem esse dinheiro. Então, assim, é uma situação difícil, né? bem complicado. O Corinthians tá no limbo, viu? Como disse, tá complicada a situação. Por isso que, voltando ali quando tava a classificação na tela, é inacreditável pensar que esse time ainda tá na primeira parte da tabela. O que salva o Corinthians é a camisa. A camisa, o peso da camisa, a torcida, né? Exato. A torcida é impressionante. A torcida ajuda, mas não entra no campo. Mas assim... mas perdeu né? pro Bragantino em casa. Tava lá, tinha Eu- 40 mil pessoas. Não adianta nada. Eu falei da... É bom, não tem jeito. Eu falei de estar na primeira parte da tabela, mas uma coisa também que um pouco a gente tá reparando. A gente tá na 15ª rodada do campeonato. É. Só 5 times dos 20 tem 15 jogos disputados. Exato.
Corinthians 15 tem. times do Corinthians. campeonato não tem 15 jogos. O Corinthians é um deles. Então todo mundo que tá ali embaixo do Corinthians tem jogo a menos. Na prática, esse 10º lugar é fake. É Se pegar por ilusório. aproveitamento, o Corinthians tá na parte de baixo. Tá com aproveitamento de quem tá brigando contra Eu rebaixamento. vou dizer, o que salva o Corinthians aí é a camisa, cara. Mas é interessante isso, porque se a gente olha essa primeira página, ó, quem tem 15 jogos? O Cruzeiro, que é o líder da competição, E o Corinthians. o Bragantino e o Corinthians. Bragantino, é. Só. E do outro Só. lado? Do outro, só 2 tem. Do outro lado, vamos ver quem que tem 15 jogos aí. Se arrastar Vocês ali pro lembram? lado. O Vitória... São Paulo. São Paulo. Só. Que é uma boa notícia pro Corinthians. Tava na porque são esperança que o duas São Paulo equipes. tivesse Um 2 joguinho a menos ali. É. Mas ó, o cara, Corinthians tá com 19, se todo mundo tá ali O Corinthians tá com ganhar pelo 19 menos pontos, certo? Olha lá, 19 pontos. Se o Grêmio ganhar, É Uma uma vitória do boa Ceará. é. Uma vitória do Internacional contra o Santos no quarta-feira na Vila. Esses times já passam o Corinthians. Por pontos perdidos, talvez o Corinthians esteja realmente ali. tá perigando o rebaixamento por pontos perdidos. É uma campanha bem ruim mesmo. E como a gente tava falando, é um campeonato que tá nivelado por baixo, né? Muita gente brigando contra rebaixamento. Corinthians, acho que mais uma vez vai se enfiar nessa briga. Eu acho que o mais preocupante pro corintiano, pro São Paulino, talvez com a chegada do Hernan Crespo, a coisa... Tem uma grande discussão entre a torcida do Corinthians, eu queria ouvir de vocês qual é a opinião, que a solução pro Corinthians seria uma SAF. Vocês concordam com isso? É difícil, é porque assim, a SAF não é uma fórmula única, né, ali, matemática, existem 1000 formatos de SAF, e das que dão certo e das que dão errado, então é difícil cravar assim, o que dá pra cravar é, do jeito que está, o Corinthians caminha rumo a uma falência, algo desse tipo, tem que mudar algo ali a nível de estatuto do clube, não dá pra deixar o Corinthians nas mãos desse mesmo grupo que tá lá praticamente sempre. E esse é o problema. As pessoas que hoje mandam na base do Corinthians são as pessoas que colocaram o Andrés no clube na década de 80. E Porra, qual não que é dá, a gente. perspectiva Tá de falando quase mudança 50 disso? anos. Então é isso Né? aí, pra finalizando com o pessoal da Opinião Placar. Mano, parece que o Ronaldo Fenômeno, né, ele tá meio que mobilizando ali alguns empresários pra formalizar uma proposta pro Corinthians com relação à SAF, mas muita gente tem o pé atrás com o Ronaldo Fenômeno, porque, mano, com certeza ele vai botar o Andrés Sanches aí pra comandar esse negócio, então, claro que vai ter o dinheiro do cara ali, então ele não vai querer que faça cagada, né, mas só desse cara tá lá dentro lá, já seria horrível uma SAF com o Andrés ali junto com o Ronaldo. Então, vamos ver se realmente vai ter essa proposta oficial, se foi só especulação ali, então a gente não sabe realmente se é verdade ou não. E com relação ao último jogo, mano, é uma piada, os caras. Mano, é nítido. Às vezes a gente acha que só a gente tá vendo os caras andando em campo. Não, é coisa da nossa cabeça. Os caras estão andando ali. Não, será mesmo? Mano, é óbvio, o Memphis tá andando em campo, o Carrilho tá andando em campo, o Garro também tava andando em campo. Então, mas o Memphis é o jogador que mais cria oportunidade. Beleza, a gente sabe, quando a bola chega nele, ele vai tentar dar uma enfiada de bola, etc e tal, porque tem qualidade. Mas a questão de correr, intensidade, dá pra ver que ele não tá com vontade nenhuma. Não tá com vontade nenhuma. Mano, se chegar uma proposta de qualquer clube, parece que é 5 milhões de euros, já pode liberar ele, ou 10, 5 do Memphis, um negócio assim meio complicado ali. Então, se chegar uma proposta, vende, mano. Não dá pra manter um cara de custo de 6 milhões. Não é nem salário, não. O custo dele é de 6 milhões de reais. Então, vamos ver se chega uma proposta aí pra gente poder montar um time, porque dá pra ver que também que tá afetando os outros jogadores ali, essa postura deles de faltar, não avisar, etc. Aí não volta pro segundo tempo, fica no vestiário, isso incomoda pra caramba, não corre no jogo. Então é isso, deixa o seu like, comenta o que você achou do corte, Vojvoda aí, livre no mercado, será que pode... Mano, se perder quarta-feira e perder sábado, Dorival cai. Eu não sei se a multa dele, uns estão falando que é 6 milhões, outros 26, não sei. Então comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.